No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os exames laboratoriais e o teste genético disponíveis para o diagnóstico da alopecia androgenética masculina e da alopecia de padrão feminino. Antes de se pedir qualquer exame laboratorial, o médico ele tem que fazer um exame físico acurado do couro cabeludo desse paciente para identificar o padrão dessa alopecia e o grau de acometimento que ela tem gerado. E ele também tem que levar em consideração o histórico clínico do paciente, ou seja, os hábitos de vida que essa pessoa tem, o tipo de alimentação que ela tem, os medicamentos que ela toma, se ela consome ou não anabolizantes, se ela tem alguma doença de base, porque esses fatores também podem levar à queda de cabelo, tá? E muitas vezes a pessoa acha que a queda de cabelo é provocada tão e somente pela alopecia androgenética, e muitas vezes é porque o tipo de alimentação que ela tem está gerando carência nutricional, ou o medicamento que ela está tomando está gerando queda de cabelo. Fluoxetina, por exemplo, é um exemplo de medicamento que pode gerar queda de cabelo. E tudo isso tem que ser levado em consideração para o diagnóstico diferencial da alopecia androgenética masculina e da alopecia de padrão feminino, tá? Quais são os exames laboratoriais disponíveis hoje para poder identificar a alopecia androgenética masculina e a alopecia de padrão feminino? 3 exames muito clássicos que provavelmente você já fez, se não todos, pelo menos um deles. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, o ferro e a ferritina. Pessoas que têm disfunção na tireoide, hipotireoidismo, ou mesmo a síndrome de Hashimoto, elas podem ter queda de cabelo. E num outro vídeo eu vou falar mais especificamente do motivo pelo qual a síndrome de Hashimoto ou o hipotireoidismo levam à queda de cabelo, tá? E daí a importância de se dosar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Mas desses 3 exames que eu mencionei, o da ferritina é o de fato que vai identificar as reservas de ferro reais existentes na medula óssea da pessoa. Quando a ferritina está baixa, como muitos já devem saber, tem-se queda de cabelo, tem-se alopecia associada a isso. O nível ideal para ferritina, levando assim de maneira muito ortodoxa, ferro e fogo, deveria ser acima de 60 nanogramas por decilitro. Mas é difícil, hein, atingir esse alvo aí. Clinicamente, já se considera que a ferritina está normal quando ela já está igual ou acima de 10 nanogramas por decilitro. Porém, é muito difícil pessoas que têm alopecia e que mesmo tendo, principalmente mulheres, mesmo tendo a ferritina acima de 10 nanogramas por decilitro, elas continuam desenvolvendo alopecia do mesmo jeito. Alguns estudos científicos até apontam em grupos de mulheres que eles avaliaram que tinham alopecia e que tinham a ferritina em torno de 40 nanogramas por decilitro, ou seja, bem acima de 10 nanogramas por decilitro, ainda assim elas tinham alopecia. E além disso, a exatidão e precisão no resultado da dosagem da ferritina no sangue, ela também é uma coisinha assim, de certa forma, difícil de obter. Porque a ferritina, ela é uma proteína de fase aguda. O que significa dizer isso? Ela pode aumentar ou diminuir em resposta à inflamação. E muitas vezes a pessoa vai fazer a coleta do sangue e não sabe que está com processo inflamatório instalado, porque ela não teve dor, ela não teve febre, para ela está saudável. Ela faz a coleta e às vezes ela tem processo inflamatório e aquilo vai alterar o resultado nos níveis de ferritina, ainda que de forma transitória, temporária. Então é um pouquinho difícil de obter o resultado da ferritina e até mesmo por isso que esse exame não é tão barato assim, né? O outro exame laboratorial que está disponível é o exame das dosagens hormonais. Entretanto, esse exame ele é pedido de forma mais específica, somente para aquelas mulheres que já apresentam sinais clínicos de excesso de hormônios masculinos no sangue, como a testosterona, por exemplo, que é o que nós chamamos de hiperandrogenismo. Essas mulheres já têm essas características e daí o médico analisando ele fala assim, epa, tô desconfiado que tem alguma alteração hormonal aqui, e aí ele pede esse exame de forma mais específica, não é a torto e direito não, tá? E aí ele vai fazer essa dosagem hormonal. Como que é feito esse exame? Esse exame, eles vão avaliar os marcadores séricos, que a quantidade de marcadores séricos que determinam o funcionamento de cada compartimento de andrógenos. Quando aquele compartimento de andrógeno, por exemplo, de testosterona, está funcionando mais, ele libera mais esses marcadores no sangue e a coleta de sangue vai permitir a identificação deles. Quais são esses marcadores mais avaliados? É o de testosterona total e o sulfato de dihidroepiandrosterona, tá? São os marcadores mais avaliados aí quando se pede esse hormônio, essas dosagens hormonais.
E por fim, para aquelas pessoas que preferem correr na frente e não atrás, ou seja, querem se adiantar à manifestação clínica da doença, da alopecia androgenética, antes que ela gere o estrago que ela gera, que é a miniaturização dos fios e a queda capilar, existe um teste para avaliar se o seu organismo tem potencial para desenvolver a alopecia androgenética ou não, tanto para homens como para mulheres. Esse teste é feito por meio de um esfregaço na mucosa oral. E como a patogênese, ou seja, a origem da doença, ela é diferente em homens e mulheres, e daí dizer se é alopecia androgenética masculina e alopecia de padrão feminino, esse exame faz avaliações diferentes em cada sexo. Nos homens, ele vai avaliar 8 variações do gene do receptor de andrógeno, AR. Quem não entende sobre ele, vê o vídeo anterior, né, que eu mencionei sobre ele. Vai avaliar essas 8 variações, principalmente a presença do STUL, que é um fragmento de restrição que gera alterações no folículo piloso sob influência da DHT, que é a dihidrotestosterona. Quando dá positivo, esse homem vai ter 70% de chance de desenvolver a alopecia androgenética masculina. E da mesma maneira, quando dá negativo, ele também vai ter 70% de chance de não desenvolver a alopecia androgenética. Em mulheres, esse teste vai avaliar a extensão da sequência genética citosina, adenosina, guanina, CAG, e da sequência genética guanina, citosina, citosina, GCC. Ele vai avaliar o número de repetições dessas sequências. 97,3% das mulheres que têm um número de repetição da sequência genética citosina, adenosina, guanina menor ou igual a 15 vezes apresentou alopecia de padrão feminino. Eu espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a dermatoscopia, que é utilizada para identificar a alopecia androgenética, e também a biópsia, que é feita para a identificação da alopecia androgenética e da alopecia de padrão feminino. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comenta. Vamos fazer esse canal chegar a 30 mil inscritos. Vamos dar força para esse vídeo ganhar relevância, porque assim como você teve interesse nesse assunto, outras pessoas também podem ter interesse nesse assunto e podem chegar até esse vídeo, e vocês me ajudam fazendo isso também. Quem ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque eu tenho postado IGTVs e vídeos bem curtos, dando dicas bem rápidas de cuidados com a pele, com o cabelo, que são muito úteis aí para todos vocês, tá joia? Eu espero que tenham gostado. Um beijo grande, até o próximo vídeo.